E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes do assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre. Comenta o vídeo aí, isso ajuda a engajar. Se inscreve, principalmente, o canal tá pegando bastante inscrito aí. Um salve pra galera que tá chegando aí. Pô, obrigadão, tá ajudando bastante a fortalecer o canal aí, é sempre bacana. Comenta o vídeo também, eu procuro responder todos os comentários. Gente, tem uma galera que não respondi ainda, calma, eu vou responder, vou pegar daqui a pouco, depois que eu terminar esse vídeo, eu vou responder. Eu sempre respondo os comentários, gosto de interagir com o pessoal, porque também me ajuda, né? Vocês comentam, eu comento de volta, vocês comentam de volta, e o vídeo engaja. E toca o sininho das notificações também. Assim, diz o YouTube que ele vai entregar o conteúdo pra você, ele geralmente não entrega, então vai lá na descrição. Na descrição você vai encontrar o seguinte: os links para apoio financeiro do canal, que você pode apoiar através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, ou seja, fazer uma doação via Pix. Você também vai encontrar os links para as redes sociais do canal, que aí você seguindo lá, você com certeza vai receber os vídeos do canal, que eu mesmo posto. E você também agora vai ter um novo link na descrição, por padrão, que é o link da loja Nível 1, que é uma loja de venda de canecas libertárias. Sim, o canal fechou uma parceria com uma loja de canecas. Então você pode ir lá na descrição e comprar uma caneca, você ajuda aí o canal, fortalece a parceria aí. E é belo moral, né? Tomar um chazinho ali, sei lá, uma cervejinha, qualquer coisa que você quiser com uma caneca aí, personalizada, com Hope, com o Rothbard aí. Dá pra fazer umas coisas aí, então ajuda lá, vamos ajudar iniciativas libertárias, tá? A galera libertária aí, purista também, então tamo junto aí. Mas vamos lá, vamos pro assunto do vídeo de hoje, que quem já viu o vídeo de ontem, eu vou deixar aqui na descrição também, tá? Pra você ver, até porque os dois vídeos são correlatos, meio que ontem foi a parte 1 e essa é a parte 2, que é o porquê que o Lula já foi eleito e o segundo turno é uma mera formalidade. Eu vou defender essa tese aqui. E eu só quero deixar claro, tá? Eu não defendo o Lula. Eu quero que o Lula e o Bolsonaro se fodam o máximo possível. Já vamos estabelecer isso de cara pra não vir aqui ninguém falar, você é petista. Não, eu quero que os dois acabem, tipo, os dois sejam presos, sei lá, enfim, aconteça alguma coisa com os dois. Não vou nem falar o que é. Porque, enfim. Mas alguma coisa deveria acontecer com eles, tipo assim, pra eles saírem da vida pública, ser preso, enfim, condenado à prisão perpétua. Pronto, seria uma boa coisa pra fazer com os dois. Eu não defendo nenhum dos dois, tá? Só deixando claro. Só que assim, existe uma coisa que é lógica, matemática e meio que isso aí discorda da sua ideologia. Então eu vou explicar por que o Lula já tá eleito e porque é praticamente impossível o Bolsonaro virar essa eleição. Assim, se ele conseguir virar, vai ser uma coisa extremamente improvável. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas eu vou trazer alguns números aqui para vocês entenderem. Os dados são basicamente a apuração oficial do TSE, então se tiver alguma coisa divergente aqui, talvez porque algum local ainda não terminou urna, e honestamente não vai fazer muita diferença para Big Picture aqui. Talvez seja o quê? 100 mil votos, 2.000 votos. Não faz diferença pro grande cenário. Eu nem vi ainda se já terminou a apuração. Mas enfim, vamos lá. Trazendo alguns números aqui da porcentagem de votação. O Lula ele fechou a votação aqui com 57.259.504 milhões de votos. Isso deu 48,43% dos votos. Já o Bolsonaro fechou com 51.072.345, 43,20% dos votos, fechou atrás. Então, na prática, o Lula ele ficou a 1,57% de fechar a fatura já no primeiro turno. Ele precisaria de 1,57 mais um único voto. Se ele tivesse 1,57 mais um, ele fecharia a fatura no primeiro turno. Então, o Lula ele quase ganhou no primeiro turno. E o pessoal fala assim, mas você falou que o Lula ganharia no primeiro turno. Eu quase acertei, tá? Entre a projeção que tinha ali, o que estava acontecendo, o que era completamente ilusório era achar que o Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Não tinha nenhuma chance disso acontecer. Nessa parte eu acertei. Então, assim, se você fizer a conta aqui do diferencial entre eles, direto, diferencial bruto, sem somar possíveis aliados, essas coisas, a diferença entre eles está em 6, 187, 159. Essa é a diferença de votos entre os dois, então se você considerar fazer um grande ceteris paribus, assim, ou seja, quem votou Lula no primeiro turno e quem votou Bolsonaro no primeiro turno continuará votando Lula e continuará votando Bolsonaro, e ainda absolutamente nenhum eleitor mudará de voto, ou seja, um ceteris paribus, tudo mais constante, não poderia ter uma abstenção de 100% de todos os outros eleitores, de todos os outros candidatos, e mesmo assim o Lula ganharia, porque ele tem uma vantagem considerável. Ele tem uma vantagem de 6 milhões de votos. Mas vamos lá, vamos trazer mais alguns dados aqui. O Ciro já anunciou apoio no Lula, meio que meio chinfrinho assim, tipo, o partido apoia, eu apoio, vai. Ele não falou diretamente ele, mas é um dado. Então o Ciro, vamos colocar aqui que ele tem exatamente 3.599.287 milhões de votos. Ele fechou em quarto lugar, com 3,04% das intenções de voto. A Simone Tebet ela tem 4.195.423, que foi 4,17. Ela foi a terceira colocada.
E assim, se você tem alguma dúvida de que a Simone Tebet tá só fazendo joguinho, charminho, pra anunciar que vai votar no Bolsonaro, no Lula, aliás, você não entendeu nada do que é. A mulher é feminista. Feminista vota em macho, branco, rico, hétero. É sempre assim. O discurso delas contra o patriarcado é só discurso. Na prática, a feminista adora o macho, branco, rico, hétero, opressor. Somando os dois, a gente tem uma conta de 8.514.710 de votos. Então, jogando isso aqui para a conta do Lula, com os votos que ele já tem, a gente chega a um número de 774.214 milhões de votos. Ou seja, só com essa diferença bruta aí, ele já sobe a diferença para o Bolsonaro para mais ou menos 14 milhões e meio de votos. Um pouquinho a mais aí, mas enfim, tem uns quebrados. É essa questão. Agora, vamos pegar os possíveis aliados do Bolsonaro. Os caras que podem realmente, razoavelmente, a gente pode olhar para esses caras e falar, tá, os eleitores desse cara podem votar Bolsonaro. Eu separei aqui basicamente Soraya, o cara do Novo, o Padre e o Emael. A Soraya teve 600.955 votos, o cara do Novo teve 559.708, o Padre teve 81.129 e o Emael teve mais 16.604. Todos esses caras somados, eles aumentam a cota de votos do Bolsonaro para 52.330.741. Ou seja, eles dão mais ou menos ali um pouquinho mais de 1 milhão de votos pro Bolsonaro. 1.200.000 mais ou menos. Não faz tanta diferença. Então, quando você pega a diferença entre Lula e Bolsonaro, ela fica mais ou menos eu não tenho o número exato aqui, mas ela fica em 13.433.000 votos, mais ou menos. Quando você faz o diferencial ali. Qualquer coisa você faz a conta, você pega os números, pausa o vídeo, faz a conta e aí deixa o número. Vou fazer o seguinte, vou deixar o número exato aqui na descrição. Eu realmente esqueci de anotar aqui nas anotações. Enfim, falha minha. Desculpa aí, mas eu deixo aqui na anotação e passo a conta exata. Então assim, o número é mais ou menos nessa faixa de 13 milhões. E aí é uma conta simples. Se a gente está falando de uma ordem de grandeza que o Lula tem 6 milhões e meio 65 milhões e meio de votos, 65 milhões e 700, vamos arredondar, vamos jogar para baixo, vamos jogar o número de votos do Lula para baixo, 65 milhões, vamos cravar 65 redondo. Como vai ser basicamente um X1, ou seja, é um contra o outro, o Bolsonaro, para ele ser eleito, ele precisaria roubar 10% do eleitorado do Lula, do eleitorado que o Lula já tem, com essas projeções aqui que eu fiz. Por quê? Como é uma eleição que é X1, é ou Lula ou Bolsonaro, ou a opção sana, que é basicamente você não ir votar, que é inclusive o que eu defendo, você vai precisar, o Bolsonaro vai precisar roubar 10% dos eleitores do Lula para ele, ou seja, tomar 10% dos votos, e pode ser que ainda não empate, que eu não fiz as contas pelos pormenores, mas é razoável supor que talvez 10% não seja o bastante, precise chegar mais ou menos uns 11 a 12%. E a pergunta que eu faço é, com uma eleição tão polarizada, com uma galera tão consciente de onde vai votar, vocês acham razoável supor que o Bolsonaro consegue tirar 10%, 10, 11% de votos do Lula? É muito difícil, mas muito. Isso aqui é muito improvável, mas muito pouco provável mesmo. A eleição, assim, ela não foi decidida no primeiro turno por mero detalhe. Faltou ali, sei lá, talvez mais uns 500, 600 mil votos ali pro Lula para poder fechar a conta ali. Não sei quanto que seria mais ou menos, mas enfim, faltou pouco voto. Se você parar a pensar que é uma eleição de grandes proporções, né? Estamos falando na casa de 57, 51 milhões de votos. Faltou muito pouco voto para acabar no primeiro turno. Então, é muito pouco provável que o Lula vença no segundo turno, e assim, por uma grande margem, tá? Eu não acho que ele ainda vai... Ele provavelmente vai ter mais votos no segundo turno. Então, mesmo que o Bolsonaro aumente a cota de voto dele, a cota de voto dele deve aumentar bastante. A não ser que aconteça uma coisa que seja... Entrando aqui um pouco em questão de por que as pessoas votam no PT. Isso é uma coisa que precisa ser entendido. As pessoas não votam no PT porque elas são burras, ignorantes e não sabem que o Lula é corrupto. Eleitor do Lula, do PT, ele sabe que o Lula é corrupto, ele tá cagando pra isso. Então até uma dica de consultoria política grátis aqui pra Bolsominion aí, que quer convencer alguém a votar no seu político de estimação. Para de falar da porra da corrupção do Lula. As pessoas não ligam. Elas não ligam. Elas não estão nem aí. Elas não se importam. Elas vão fazer isso mesmo. Elas vão enfiar o 13 na urna sabendo que o cara roubou 900 bilhões e tá tudo bem. Elas não se importam. As pessoas não ligam pra isso. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Porque tem dois perfis de eleitores do Lula. Esse grupo que não se importa que ele roubou, dane-se, vai votar nele mesmo assim e vai votar nele pro resto da vida. E o segundo grupo, que não é que ele não se importa com a corrupção. Ele sabe que o Lula roubou, isso dá uma incomodada nele, mas é uma galera que tem um sentimento de nostalgia.
tem aquela coisa de tipo assim, ah, mas na época do Lula era melhor, pô, que o povo era mais feliz. E o PT sabe disso, tá? O PT sabe disso. E o PT alimenta. Essa é a principal estratégia do PT. As duas principais estratégias do PT, elas são basicamente a seguinte. Ah, na época do Lula era tudo melhor, era tudo bom, o pobre andava de avião, que não sei o quê. Pra quê? Pra retroalimentar esse sentimento de nostalgia e saudosismo que existe em relação à era petista. Isso eles sabem. E a outra estratégia é, todo mundo é ladrão, então vocês não podem me chamar de ladrão, vamos ver quem fez mais e, não, de novo, volta pro argumento saudosista. Eu entendo esse argumento saudosista porque eu tenho um pouco de saudosismo em relação ao Ronaldinho Gaúcho. E eu vou explicar por quê. Quando eu era moleque, assim, vai com uns 12, 13, 14 anos, que eu comecei a ver futebol internacional, assim, um pouco, ver Champions League, essas coisas. Eu tenho 29 anos, então, tipo, os títulos do Ronaldinho em 2005, 2006 eu tinha ali 12, 13 anos. Eu comecei a ver o Ronaldinho e pra mim aquele cara parecia o Ronaldinho Gaúcho, né, o bruxo, como a galera chama ele hoje. Na minha época era só o Gaúcho. Eu comecei a ver aquele cara como se ele fosse, sei lá, uma espécie de sobre-humano, sabe? Como se aquele cara fizesse coisas que nenhum humano mais poderia fazer. E honestamente naquela época ele fazia, porque, meu Deus do céu, o cara tava jogando demais. E isso me lembra, assim, de boas lembranças, sabe? De boas coisas que eu tenho da minha infância, da Copa de 2006, daquela expectativa, sabe? Ah, mas essa coincide com a era do Lula? Sim, coincide com a era do Lula, mas não tem nada a ver com política, sabe? É só, tipo, de você criar aquela memória afetiva, sabe? De você lembrar dos primeiros grandes craques, ver o Ronaldo, entendeu? Eu tenho essa memória. Eu entendo a galera que tem isso. Tem essa memória afetiva do Lula. E o PT entende isso também e ele usa isso. Essa é uma das maiores armas do PT, cara. Talvez a maior arma do PT seja esse apelo a essa nostalgia, a esse saudosismo. É esse perfil de eleitor que os bolsominions aí que quiserem reverter esse quadro, que é preocupante e pouquíssimo provável que o Lula reverta, é esse tipo de eleitorado que vocês têm que focar, tá? Esquece o eleitorado ideológico que vota na esquerda por convicção política e o eleitorado de esquerda que vota na esquerda porque tá cagando pra corrupção e quer mais que o Lula ganhe porque odeia o Bolsonaro. É essa galera que vocês precisam provar. E como vocês vão fazer isso? Essa galera vota com o estômago. E isso não é nenhuma crítica, não é nenhum juízo de valor, é um fato. Eles têm a memória de que na época do Lula era melhor, e isso é alimentado pelo PT. Eu vou bater isso diversas vezes no vídeo. O PT sabe disso e bate nisso. Então vocês precisam contra-atacar isso. Deixem de serem burros. Eu tô dando uma consultoria política de graça pra vocês. Vocês deveriam se inscrever no meu canal agora e fazer um pix aí pra mim me agradecendo. Eu tô dando um manual de como derrotar o PT aqui. Se vocês quiserem colocar o Bolsonaro no poder aí, deixando claro, eu não quero nenhum dos dois, tá? Eu quero que isso fique claro e cristalino. Eu sou libertário, eu sou anarquista, eu sou purista. Eu rejeito a democracia. Então, é isso que tem que ser. É ali que você tem que focar. Por quê? Você tem que mostrar pra essa galera as benesses econômicas que o governo fez. Ah, mas não pegou. Mostra a sabotagem. Mostra o Alexandre de Moraes sabotando política de controle de ICMS. Mostra ele abaixando o preço da cesta básica, por exemplo, e o abaixando o imposto, né, da cesta básica, e o STF vetando. Fala que, olha só, o cara tá tentando melhorar a sua vida, mas o Alexandre de Moraes, que tá alinhado com o Lula, não tá deixando. É assim que você vai convencer essas pessoas, porque é o argumento razoável. Você vai quebrar esse sentimento de nostalgia que a vida dele era melhor na época do Lula, e ao mesmo tempo você vai demonstrar que a vida não é melhor agora por causa de um aliado do Lula, que tá fazendo cagada, entendeu? Que tá atrapalhando o Bolsonaro de fato conseguir fazer a diminuição de imposto em afetar o preço do produto final. Porque o cara diminui o imposto e não afeta. Por que não afeta? Porque diminui o imposto. Aí o cara que tá vendendo, pensa na cabeça do produtor, tenta explicar isso para as pessoas. Tenta colocar ela no lugar de alguém que tá vendendo. Fala, opa, baixou o imposto, então beleza, vou baixar meu preço. Opa, subiu o imposto de novo. Não, entendeu? O cara não vai. Na dúvida, ele não vai tomar prejuízo. Ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar o preço alto e se o imposto abaixar, depois ele joga para frente. Entendeu? É isso que vocês precisam explicar para essas pessoas. Essas pessoas, elas votam com o estômago, elas votam em quem vai melhorar a vida delas. Elas não entendem economia, ciência política, ética, enfim, essas coisas. Elas não entendem isso. Porque elas são ignorantes. Gente, não é todo mundo que tem tempo para ler essas trolhas de livro, igual eu fiz. Entendeu? Não é todo mundo que tem isso e tá tudo bem. É assim que funciona a divisão do trabalho, tá? Eu aqui ajudando aí, dando, sendo meio que o agente das notícias ruins, né? Mas enfim, se vocês querem derrotar o petismo, usem essa estratégia. É assim que vocês vão derrotar o petismo. Porque se vocês continuarem batendo em corrupção, em Lula ladrão, em não sei o que, vocês vão perder. E outra dica também, associem o Lula aos regimes genocidas que ele defende, tá? Mostrem os crimes de Nicolás Maduro, as pessoas que ele assassinou, e associem ele ao vídeo que o Lula pede voto no Maduro.
Façam isso. Pra ver se essa galera dá um clique, sabe? Tipo, entendeu? O Bolsonaro tenta fazer isso, mas ele não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um jumento, porra. Ele não sabe fazer direito. Ele é burro. Se ele fosse inteligente, ele já teria. Ele ganharia essa eleição no primeiro turno com uns 80%. Mas enfim. Não dá pra esperar que o Bolsonaro vai conseguir votos. Se vocês, bolsominion, querem eleger o Bolsonaro, vai trabalhar. Porque, sinceramente, se vocês deixarem só do jeito que tá, os números estão aqui. A matemática não mente. O Bolsonaro mente, o Lula mente. A matemática não. O Lula já tá eleito. Ele só não ganhou o primeiro turno por um mero detalhe. E se continuar o cenário atual, ele ganha no segundo turno e de lavada. Mas de lavada, assim. Vai ser uma surra no Bolsonaro que, meu Deus do céu, o Bolsonaro vai sair humilhado dessa eleição. Só que assim, eu sei, parece desesperador o que eu passei, mas calma. No meu vídeo de ontem eu expliquei por que você tem que ter calma e não ficar desesperado, não surtar, não arrancar os cabelos da cabeça. Se eu arrancar até não vai ter muito, né? Mas enfim. Vai lá no meu vídeo de ontem, assiste ele, entende por que mesmo que o Lula ganhar, ele não vai ter bancada pra fazer nada. Basicamente ele tá... Ele tomou, vamos colocar assim, ele tomou um certo checkmate na eleitoral. Porque mesmo que ele ganhe a eleição, que é muito provável, ele não vai conseguir fazer nada da agenda que ele quer fazer e... Porque meio que, tipo assim, as instituições democráticas do Brasil, pra usar um termo que a galera gosta de usar, elas vão frear o ímpeto maluco do Lula, ditatorial do Lula. Então, não há motivos para pânico, como é o vídeo de ontem. Assista o vídeo de ontem, mandem esses vídeos para as pessoas, porque a galera tá surtada, maluca, enfim, achando que o apocalipse venezuelano tá vindo. Não, não é nada disso. Calma, vai ficar tudo bem. Mais ou menos, vai ficar tudo mais ou menos bem, mas não vai piorar tanto assim não. Então, mandem aí para as pessoas, se inscrevam no canal, comprem canecas, ajudem o canal, comprem canecas lá na descrição, vamos lá. Se você comprar caneca aí, deixa no comentário, sei lá, marca lá no Twitter lá. Se você comprar uma caneca, marca lá. Tem o link do Twitter aqui, você marca lá, ei, comprei caneca, e tira uma foto com a caneca. Que aí eu dou um RT lá e dou uma curtida lá. Então ajudem o canal aí, primeira parceria do canal, muito importante. Loja nova aí ajudando o canal, então é isso. Agradeço a todo mundo que se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, enfim, faço tudo isso aí que vocês sabem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.